Salve, salve, meu aluno querido, aqui é o professor Pablo, mais uma vez, trazendo conteúdo de qualidade para você. Vamos estudar língua portuguesa hoje, mais um pouquinho de língua portuguesa, afinal de contas, se você estudar um pouquinho por dia, você vai construir uma base muito sólida, vai manjar demais de língua portuguesa. Muita gente mandou mensagem e disse: Pablo, quero uma aula sobre orações subordinadas adverbiais. Resolvi gravar para trazer aqui para você. Antes de eu começar esta aula maravilhosa, vou falar algumas coisas importantes, tá? Vou dizer algumas coisas importantes. Primeira, se você quiser entender um passo a passo para você organizar seus estudos em língua portuguesa, para você ter aí um bom desempenho estudando português, aqui embaixo na descrição deste vídeo existe um link, que é o link que vai direcionar você para baixar o meu e-book de língua portuguesa. Como estudar língua portuguesa, beleza? Primeira coisa que eu tenho que dizer, é grátis. Quando eu falo isso, muita gente vai e escreve: quanto é? Como faço para comprar? Você não vai comprar, ele é grátis. Você só vai clicar no link abaixo, vou direcionar você lá para a página, deixa o seu e-mail, baixa o e-book e pode aproveitar. É um e-book longo, com bastante conteúdo para você poder organizar os seus estudos, certo? Segundo recado, não perca os vídeos aqui da página. Então o que é que você vai fazer para não perder? Aqui ao lado tem um botãozinho escrito inscrever-se. Clica ali e vai aparecer uma opção, tá? Você clica em todas, porque é para você receber as notificações de todos os vídeos que eu postar. Joia? Depois disso, há o link ali, ó, com um ok, um joinha. Eu quero que você clique ali agora para dizer que você está curtindo essa aula. Vamos ao nosso trabalho? Bem, orações subordinadas adverbiais. Onde é que esse conteúdo está localizado? Ele está localizado na parte de sintaxe, mais propriamente na análise sintática do que nós chamamos de período composto, tá? E aqui é o chamado período composto por subordinação. O que é que você precisa saber antes de sintaxe para poder ter desenvoltura e entender bem esse conteúdo? Para você não escrever aquela mensagem que machuca no meu coração quando você manda lá alguma coisa do tipo: não estou entendendo. Ou quando você fala: meu Deus, português é muito difícil. Isso dói, porque eu sei que a pessoa não está assistindo ao vídeo. Ela foi pulando e escreveu aquele comentário. Então veja, para você entender sintaxe com propriedade, o passo anterior é você entender um pouquinho de morfologia. Algumas classes são mais importantes nesse momento. Duas principalmente. Uma delas, conjunções, tá? As conjunções, você precisa trazer na cabeça as conjunções subordinativas adverbiais. Em segundo lugar, você precisa entender um pouquinho sobre verbos, para você saber encontrar os verbos e, consequentemente, encontrar as orações. Dentro do meu canal, existe aula sobre conjunção, existe aula sobre verbo. Você pode ficar à vontade e assistir depois, tá? É só você observar ali as minhas playlists, é só você observar o que nós temos ali e assistindo para você ganhar cada vez mais conteúdo. Vamos ao trabalho então? Olha só, a nomenclatura ajuda muito, tá? Quando você está estudando língua portuguesa. Quando eu falo oração, o que significa oração? Eu venho, puxo uma seta aqui e sei que significa frase com verbo. É uma frase que se organiza em torno de uma forma verbal. Quando eu falo oração subordinada, o que é que significa? Pablo, eu aprendi que subordinada é dependente. Certo, não está errado pensar assim, mas vamos melhorar um pouquinho nosso raciocínio. Quando eu digo oração subordinada, significa que é uma oração que desempenha uma função sintática em relação a outra. Ou seja, essa oração vai desempenhar um papel em relação a outra oração, que é chamada de oração principal. E quando eu falo que ela é adverbial, significa que ela vai exprimir uma circunstância, ou seja, ela vai ser muito parecida com um advérbio.
ela vai modificar a circunstância que está na outra sentença, tá? Então, orações subordinadas adverbiais. Pablo, para eu entender, você poderia dar um exemplo para mim que tornasse mais claro, tá? O entendimento, que tornasse a teoria mais fácil? Vamos lá. Eu vou dar um exemplo para você que eu costumo utilizar nas minhas aulas. Inclusive, esse tipo de exemplo está lá no Método Jamilk, que é o meu curso completo. Para quem não conhece, é só entrar no meu site, que é o www.pablojamilk.com.br e entrar e dar uma olhadinha no Método Jamilk, certo? Esse exemplo vai trazer para você uma frase no período simples, ou seja, contendo um verbo, e uma frase no período composto, contendo mais de um verbo, mais de uma oração. Veja só, no exemplo, eu vou escrever aqui, ó. Amanhã, vírgula, eu estudarei. Amanhã eu estudarei. Vou colocar um assunto qualquer aqui, ó, sintaxe. Beleza? Muito bem. Se nós formos realizar uma análise sintática, o que é que nós teremos? A palavra amanhã, certo? Que é um termo circunstanciador. Como circunstanciador, Pablo? Ele está indicando para nós uma ideia de tempo, certo? A função sintática desse elemento tem tudo a ver com isso. Nós vamos dizer que esse elemento é um adjunto adverbial de tempo. Na morfologia, é um advérbio de tempo. Na análise sintática, é um adjunto adverbial de tempo. Isso é uma questão de nomenclatura, tá? O verbo que está nesta oração é o verbo estudar, que foi empregado aqui numa acepção transitiva direta, ou seja, foi usado como um verbo transitivo direto. Depois disso, eu venho para cá, pego o pronome eu e identifico que função sintática ele está desempenhando. Ele é o nosso sujeito do verbo estudar. Ao passo que o termo sintaxe, que está aqui, é o complemento do verbo estudar. Então, nosso objeto direto. Certo? Só que isso aqui é uma frase do período simples. No período simples, nós fazemos todas essas análises aqui, vamos recortando para entender a oração na sua menor dimensão, nos seus menores elementos. Agora, eu quero que você preste muita atenção a este elemento aqui, ao adjunto adverbial de tempo. Por quê? Eu vou substituí-lo por uma forma oracional, ou seja, por uma oração que vai possuir o mesmo valor temporal. O que é valor temporal, Paulo? Vai ter o mesmo sentido, ou pelo menos vai indicar um sentido de tempo. Veja. Vou escrever aqui, ó. Quando eu tiver tempo, beleza, coloca uma vírgulazinha aqui, ó. Eu estudarei sintaxe. Você pode perceber que eu conservei tudo que nós tínhamos na primeira frase, à exceção da palavra amanhã. Então, o que eu vou mostrar para você? Nós temos aqui o verbo estudar, deste lado, e temos aqui o verbo ter. Ora, se nós temos dois verbos, cada um significando do seu lado, nós temos duas orações, certo? Dois verbos, duas orações. O que eu vou fazer? Coloco uma barra aqui. E por que eu coloco essa barra? Eu coloco essa barra para poder separar as duas orações, saber o que há de um lado, o que há do outro lado. Bem, essa aqui, ó, essa oração, eu estudarei sintaxe, você pode ver, tem um pronome, tem um verbo, tem um substantivo, tá? Não existe conjunção aqui. Então, o que é que eu vou falar? Como nós estamos pensando num período composto por subordinação, eu vou dizer que se trata de uma oração principal. Por que oração principal? Porque outra estará subordinada a ela. E, velho,
Quando eu falo subordinada, não significa que se você retirar essa aqui, a outra vai desaparecer. Significa que esta oração vai desempenhar uma função em relação à outra. Só preciso sacar agora que função é essa. Vamos lá? Então, olha só. Quando eu tiver tempo, pego essa sentença aqui e eu analiso algumas coisas, do tipo, existe um verbo. Opa, se existe um verbo, eu já vou dizer que se trata de uma oração. Certo? Essa oração está, de alguma forma, interferindo na outra, certo? Como se ela estivesse desempenhando uma função em relação a outra oração. Então, nós dizemos que ela é uma oração subordinada. Pablo, existe alguma outra forma de eu chegar a essa conclusão? Claro, velho. É só você olhar a palavra quando. A palavra quando, lá na morfologia, é chamada de conjunção subordinativa adverbial temporal, certo? Ela é uma conjunção que, quando aparecer em uma frase, vai indicar para nós a ideia de tempo, certo? Então eu vou dizer que esta é uma oração subordinada. Você viu que essa conjunção é adverbial? Oração subordinada, adverbial. E qual é o sentido que ela está conferindo à sentença? Não é de tempo? Oração subordinada, adverbial, temporal. É assim que você nomeia. Pablo, mas para que esse monte de nome, cara? Nós estamos organizando. Quando você organiza alguma coisa, as coisas possuem nomes. Por exemplo, você não possui nome e um sobrenome? Eu poderia dizer, mas é muito mais fácil chamar você só de João. Ah, Pablo, mas se me chamasse de João, todo mundo que se chamasse João ia ficar confuso. É lógico, é a mesma coisa com esses elementos sintáticos. Eu não posso dizer só oração. Eu preciso especificar a natureza. É por isso que você possui várias identificações. Nome, CPF, RG, passaporte. São formas de individualizar você, assim como nós temos formas de individualizar. Agora, eu quero que você pense, olha só, o amanhã aqui não era um advérbio? Não estava funcionando como adjunto adverbial de tempo? Pois é, eu substituí por uma oração adverbial com o mesmo sentido, certo? Para encurtar o caminho, o que você faz? Pega as conjunções e vai memorizando todas as categorias. Todas as conjunções. Memorizou? Foi. Depois, você observa a conjunção dentro da frase e veja se ela está indicando aquela relação. Se ela estiver indicando, você só vem com o nome. Oração porque tem verbo. Subordinada porque está dependendo da outra, porque tem uma relação com a outra. Adverbial porque a conjunção é adverbial e temporal porque é o sentido que ela apresenta para a sentença. Quer tirar uma foto da tela aí, ó? Fique à vontade. Tira aquela foto bonitona que eu vou seguir. Agora eu vou mostrar para você quais são as categorias que nós temos aqui dentro. Ou seja, quais são as orações subordinadas adverbiais. O que é que você tem ali, tá? Você vai ter prova disso amanhã? Então já estude agora isso aqui. Pablo, vou ter prova sobre isso semana que vem. Já estude, tá? Pablo, isso cai no meu concurso. Então bora, meu! Força aí! Estuda isso, porque essa é a chance de você aprender rapidinho, tá? Olha só, vamos começar com as categorias das orações subordinadas adverbiais. Primeiro tipo, vou colocar aqui e você vem comigo devagar, tá? Ó, oração subordinada adverbial causal. Oração subordinada adverbial causal. Bem, ela é causal por quê? Porque ela dá um sentido de causa, tá? Para a sentença em que está, sobre a qual está agindo. Então você vai pensar nas conjunções causais ou locuções conjuntivas causais que você já estudou. Exemplo aqui, ó. Tem lá um já que. Já que é um exemplo bom. Outro, você tem aqui, ó. Porque. Esse porquê todo junto assim, tá? E sem acento. Outro exemplo, você tem lá um visto que.
esses elementos todos podem introduzir orações causais. Vou mostrar um exemplo para você. Veja. Já que está cedo, vírgula, deixa eu pegar minha outra caneta. Já que está cedo, irei à praia. Beleza? Você que está estudando aí só pensando naquela praia, vai chegar. Acredite, tenha fé, vai chegar. Só que você precisa fazer por onde? Então veja, já que está cedo, irei à praia. Nesta oração, você já deve ter percebido, ó, não há conjunções. Então o que nós fazemos? Vamos cortar. Pablo, eu estou reparando que existe uma vírgula aqui meio que sempre. Não é que seja sempre, essa vírgula vai aparecer quando eu deslocar uma oração adverbial. Aí sim, desloquei, antecipei, eu coloquei no meio, a vírgula vai ter que aparecer. Então, ó, separei, aqui eu digo que essa é uma oração principal. Veja como é fácil. Tem verbo? Tem, tá aqui o verbo bonitinho. Esse já que não era nossa locução conjuntiva de natureza causal, ou seja, que dá a ideia de causa, Pablo, é isso mesmo. Então o que você vai fazer? Cara, fecha os olhos e vá adiante, ó. Oração subordinada, adverbial, causal. Não é uma delícia? É uma delícia. Aí vem a banca examinadora, deixa eu pegar minha água aqui que eu já estou me engasgando. Vem a banca examinadora e fala para você, só um pouquinho. Água Jamilk, passando com você. Olha só, quando você pega uma questão com uma locução conjuntiva dessas, a banca pode pedir para você simplesmente substituir uma por outra, tá? Posso substituir? Depende. Vou trocar por quê? Porque está cedo, irei à praia. Pode. Visto que está cedo, irei à praia. A palavra como? Como está cedo, irei à praia. Beleza. Se mantiver o sentido, a troca poderá ser feita, porque você não vai mudar a função sintática. Fechou? Muito bem. Vamos ver a segunda agora. Vem comigo. Ó, número 2. Oração subordinada adverbial comparativa. Ela vai dar a ideia de comparação, correto? Então vamos lembrar algumas das conjunções comparativas. Por exemplo, a palavra como, eu posso utilizar aqui, ó, mais do que, menos do que. Lembrando que esse do está entre parênteses porque ele não precisa ser colocado. Eu posso dizer, ele estudou mais do que o seu concorrente havia estudado, certo? Então, não preciso, tá? Não preciso colocar. Eu posso remover. Ele estudou mais que o concorrente, beleza? Menos que, tanto quanto, beleza? Então, vamos pegar um exemplo aqui para que eu possa colocar a nossa sentença. Joia? Veja só. Goku lutou como seus mestres lutavam. Beleza. Goku lutou como seus mestres lutavam. Pablo, nem sei quem é o Goku. Goku é o personagem principal do Dragon Ball. Em que mundo você vive que nunca assistiu ao Dragon Ball? Pablo, eu sou muito jovem. Então você pode substituir por outra coisa, tá? Por exemplo, meu filho gosta de assistir Pocoyo, tá? Que é um desenho para crianças muito legal, diga-se de passagem. Pode colocar Pocoyo ali se você quiser ensinar sintaxe para crianças. Seria uma boa, né? Língua portuguesa para crianças. Acho que eu vou criar uma playlist dessa. Então aqui, ó, eu tenho o verbo lutar uma vez, duas vezes. Eu até poderia omitir esse segundo verbo, se eu quisesse. Goku lutou como seus mestres, e daí deixo subentendido o verbo. Poderia, sem problemas. Em Goku lutou, essa primeira sentença, nós temos uma oração principal, tá? O sujeito Goku lutou é o predicado.
Daí você percebe que a partir da conjunção aqui, ó, entra uma oração que está gerando uma comparação, tá? A palavra como aqui indica uma comparação, ela é a nossa conjunção dessa natureza. Então, você já marca toda essa oração aqui, ó, porque tem verbo, oração porque tem verbo, porque está funcionando como elemento comparativo, então oração subordinada comparativa. Como é que vai ficar o nome? Oração subordinada adverbial comparativa. Tem que ficar de olho no sentido, cara. Tem que prestar atenção ao sentido. Beleza? Conseguiu sacar essa aqui? Já viu a causal, já viu a comparativa. Não tá sofrendo, né? Não tá sofrendo. Lembra sempre quando você estiver estudando o funk da conjunção. Beleza? Você sabe que eu não gosto de funk, mas serve para estudar. Se analisou a oração, bem, corta na conjunção. Corta na conjunção. E aí você vem e corta na conjunção. Por que você corta na conjunção? Para separar as duas partes e poder entender mais facilmente, tá? É assim que funciona. Vamos pegar agora a parte 3, a nomenclatura número 3. Então vem aqui comigo. É a chamada oração subordinada adverbial, o quê? Condicional. A condicional, eu tenho certeza de que você já estudou. Tenho certeza de que você já ouviu. Se você teve mãe. Por quê? Porque quando nós somos mais jovens, a nossa mãe dá uma bela aula de língua portuguesa. Ela já manda uma oração condicional para você, do tipo: se você não tiver tomado banho até eu chegar, o chinelo vai cantar. Tá? E ela já manda o se. Esse se indica uma condição. Então qual é a condição para o chinelo cantar? Eu não ter tomado banho. Sacou? E aí você vai pensar, quais outras palavras sua mãe poderia ter utilizado em vez do se? Se é uma conjunção condicional. Ela poderia ter dito caso. Caso você mexa nesse negócio, vou quebrar as pernas. Minha mãe falava dessa natureza. Nossa, Pablo, você não ficou traumatizado? Não, hoje eu sou professor. Tudo bem que eu uso pino nas duas pernas. Brincadeira, tá? Brincadeira. Isso não aconteceu, não. Não aconteceu, tá? Se, caso, eu posso ter essa locução aqui, ó. Desde que, posso usar contanto que, tá bem? E aqui nós vamos mostrando aquela oração bonita. Vamos pegar um exemplo? Olha só. Veja, eu posso ter caso, tá? Caso Marilda seja nomeada, vírgula, ela irá se mudar. Beleza. Caso Marilda seja nomeada, ela irá se mudar. Eu tenho a oração principal aqui, ó. Ela irá se mudar. Pablo, por que essa é a oração principal? Porque ela não está introduzida por uma conjunção, tá? Eu pego aqui a oração subordinada. Caso Marilda seja nomeada. Caso é a nossa conjunção, que você já viu. A conjunção aqui não está dando a ideia de condição. Então você vem aqui, ó, respira fundo e escreva. Oração subordinada adverbial condicional. Só isso, cara. Pablo, não acredito que é tão fácil assim. É fácil, é fácil. Língua portuguesa é algo que, assim que você começa a aprender, se transforma em algo intuitivo. Afinal de contas, nós falamos a língua portuguesa. Pablo, mas me diga então uma coisa. Por que eu acho o português tão difícil? Minha pergunta é: quantas vezes você já parou para pensar sobre o português? Ah, nenhuma, eu tenho coisa mais importante para fazer. E é por isso que você acha que o português é difícil. Porque quando nós não paramos para pensar sobre a língua é uma coisa estranha para nós, certo? Depois que você começa a pensar sobre ela, ela se transforma em algo mais elementar. Vamos para
a oração número 4, tá? Oração subordinada adverbial conformativa. A conformativa é aquela que vai dar ideia de conformidade. Para que você não confunda com a comparativa, a conformativa é muito semelhante a você obedecer a algo, certo? Obedecer a um comando, obedecer a uma pessoa. É nesse sentido que você vai pensar na oração conformativa. Conjunções comuns, aqui ó, conforme, vou colocar a palavra segundo, você poderia colocar aí também a palavra consoante, porque ela também serve para isso, tá? Veja o exemplo, ó, ligue o carro conforme eu expliquei. Muito bem. Eu estou usando uma frase aqui bastante informal, né? Porque eu poderia dizer, dê a partida no carro. Perceba, esta primeira oração que está aqui, ó, ligue o carro, é a oração principal. Pablo, você foi muito rápido. Por que essa é a oração principal? Porque ela tem um verbo, mas ela não foi introduzida por conjunção. Então você diz oração principal. Ô professor, eu vi num outro vídeo aí que essa era uma oração assindética. Não, você não viu. Porque oração assindética é só no terreno das orações coordenadas. Nós estamos falando de oração subordinada. Então, você não vai usar nome aqui de sindético e assindético, tá? Depois, você achou a conjunção ali, que é a conjunção conforme. Você vem, marca a conjunção, tá? Tá dando ideia de conformidade, você escreva oração subordinada, adverbial, conformativa. É simples, tá? É simples. Você vai se concentrar nas conjunções e no sentido que as conjunções podem apresentar. Tudo bem? Vamos pegar outro caso. Pablo, mas espera aí, eu sou professor de português e eu tô vendo que o que você está fazendo aí é simplesmente mostrar para o cara algo instrumental. Pois é, porque a estrutura da língua portuguesa é instrumental, certo? Eu estou capacitando o cidadão a realizar uma análise. Mas perceba que toda vez eu falo assim, ó, você vai notar o sentido de conformidade, de obedecer. Você vai notar o sentido de causa, a relação de causa. Você vai notar o sentido de comparação. E aí está o trabalho com a semântica, com o sentido, com aí sim a produtividade da língua. Essa é a minha preocupação verdadeira, tá? Vamos para o caso número 5. Nós temos a chamada oração subordinada adverbial consecutiva. O que é uma oração consecutiva? É aquela que vai indicar para nós, e anote aí no seu material a ideia de consequência. A consequência de uma ação que foi perpetrada anteriormente, foi realizada anteriormente, tá? Quais são os elementos que dão ideia de consecução? Veja só, a expressão tanto que, de modo que, de sorte que, todas essas expressões indicam a consequência de uma ação anteriormente ocorrida. Vou mostrar um exemplo para você aqui, para você entender, tá? Olha só. Amaral é tão feio que chega a doer. Muito bem. Vou aproveitar essa frase para explicar uma coisa que as pessoas estão fazendo na língua portuguesa, que é, cara, assim, é algo horrível, tá? As pessoas esqueceram que essa construção é realizada com uma preposição e o verbo no infinitivo. Elas falam assim: Amaral é tão feio que chega a dói. Calma, cara. Que chega a dói, entenda. Quando você tiver uma locução verbal,
o primeiro verbo é conjugado, o segundo vai para uma forma nominal do verbo, ou infinitivo, ou gerúndio ou particípio. Não é para falar que chega dói, tá? Não fala. Meu Deus do céu. Ah, chega coça o dedo para marcar alguém. Puta merda. Chega a coçar o dedo. Aliás, saiu um palavrão aqui agora, eu gostaria de dizer para você que nesta aula há palavrões, porque na língua portuguesa há palavrões, certo? Mas você tem que saber a situação comunicativa em que você pode utilizar. Ah, mas você é um professor, não deveria utilizar. Pois é, como este é o meu canal, é a situação comunicativa que eu estou definindo, então posso usar palavrões. Geralmente a galera manda uma mensagem do tipo, ah, que coisa errada que é um professor falar palavrão, por quê? Existem palavrões na língua e eu, inclusive, posso analisá-los na frase. Aqui, nessa frase, Amaral é tão feio que chega a doer. Então, Amaral é tão feio, para aqui. Você percebeu que a locução está dividida? Uma parte dela está na oração principal, e é assim mesmo. Outra parte está na oração subordinada. Pablo, por que isso acontece? E isso modifica alguma coisa? Não modifica. Isso acontece porque essa é a estrutura de distribuição dos elementos. Eu reforço aqui a causa para depois indicar a consequência. Como nós estamos falando de uma oração consecutiva, a nossa construção privilegia a consequência. Então, quando você abre a locução conjuntiva aqui, é como se você levantasse a bola para alguém vir cortar. E aqui está o corte, tá? Oração principal e essa oração subordinada, adverbial consecutiva. Tá bom? Oração subordinada adverbial consecutiva. Vou apagar aqui agora para eu poder falar sobre a outra oração adverbial. Pablo, não acaba mais? Meu, fica de boa. O que você tem para fazer agora? Vai sair daqui, vai zapear por outros vídeos, vai procurar vídeo de comédia, que eu sei, tá? Então continua aqui, meu, tá sossegado. Vamos lá, vai ser proveitoso. Ó, número 6. Oração subordinada adverbial. Agora, cuidado, é a concessiva. Antes era consecutiva, que indicava a consequência. Agora é a concessiva, que indica a cedência, a exceção. Beleza? Que conjunções nós teremos aqui? Teremos uma das principais, ó, a palavra embora. Vamos pegar outra aqui, ó. Eu tenho mesmo que é uma locução conjuntiva, né? Pablo, que se fala locução conjuntiva? Quando você tem mais de um elemento que se junta para funcionar como um termo apenas, né? Você pode ver isso aí na minha aula sobre morfologia, tá? Lá no método Jamil, que é no meu podcast também, meu podcast Falando Português, que você pode ver pode ouvir, né? Ver o podcast, você também pode ver, mas melhor ouvir. Então, você pode ouvir por meio do Spotify, ou você pode ouvir lá no seu player de podcast também, se você tiver o iPhone, né? Você pode ouvir pelo Anchor ou por qualquer player de podcasts hoje, tudo bem? Então, olha só. Aqui, quando eu falo sobre essas concessivas, eu penso em embora, mesmo que, ainda que, apesar de que, com quanto, pegou? Com quanto, não é com tanto, com quanto. As bancas gostam de jogar muito com isso. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Veja só. Embora não goste de jogos, vírgula, viciei no Candy Crush. E não vai aparecer se eu colocar aqui. Viciei no... Vou colocar aqui abaixo. Candy Crush. Pablo, não sei o que é Candy Crush. O jogo do docinho. O jogo da balinha. Tá?
Eu jogo isso aí só quando eu vou viajar de avião, porque eu tenho um desespero quando eu tô no avião, então eu tenho que jogar alguma coisa para passar o meu tempo. Olha só. Viciei no Candy Crush. Essa aqui é a nossa oração principal. Pode perceber, existe o verbo ali, que é o verbo viciar, tá? Já percebeu que não há conjunção. E existe uma outra coisa que eu sei que você já viu. Nós temos uma oração deslocada, né? Por isso nós temos essa vírgula aqui. Pois é. Então, ó, embora não goste de jogos. Temos a palavra embora. Essa palavra embora é o quê? É a nossa conjunção subordinativa adverbial de natureza concessiva. Então, esta oração toda você vai chamar de oração subordinada adverbial concessiva. Pablo, quero trocar por mesmo o quê? Manda ver. Mesmo que não goste de jogos, ainda que não goste de jogos, apesar de que não goste de jogos, e montou com tranquilidade. Vamos ver mais uma, tá? Quase acabando. Número 7. Então essa é a oração subordinada adverbial final. Final. Por que final? Final de que está acabando? Não. Final de finalidade. Ela indica a finalidade da sentença anterior, tá bom? Quais são as conjunções ou locuções conjuntivas mais comuns aqui? O para que, beleza? E esse aqui, ó, a fim de que, certo? Separado, a fim de que. Não pode juntar esse a fim aqui quando você for indicar essa finalidade, tudo bem? Para você conferir dicas sobre a fim junto e a fim separado, pode ir lá para o meu Instagram, @PabloJamilk. Lá você tem todo dia dica de língua portuguesa, esse tipo de dica que facilita a vida na hora de escrever. Veja o exemplo aqui, ó, bem simples, tá? Eu comprei uma casa para que pudesse me mudar. Muito bem. Perceba, o que você vai ter que notar? Um verbo aqui, comprar, depois a expressão pudesse me mudar, com vários verbos aqui, né? 2 no caso, do outro lado. Aí, lembra que eu falei para você? Se analisou a oração corta na conjunção? O para que já está indicando tudo, ó. Tá muito fácil. Você vai dizer que eu comprei uma casa, é a oração principal. Na sua cabeça você já está respondendo. Essa que está aqui, ó, eu tenho certeza, já está lá, oração subordinada, adverbial, final. Final por quê? Porque indica a finalidade. Fica de olho, porque às vezes é essa terminologia que aparece para a banca examinadora. A banca não fala oração final, fala assim, a oração indica finalidade. Pablo, eu que estudo para o Enem, tenho que saber esse tipo de coisa? Claro que tem. Por quê? Porque quando você estiver escrevendo uma redação, você vai ter que saber que tipo de mecanismo coesivo você está utilizando, certo? Aqui eu vou lançar um argumento com uma finalidade, aqui eu vou utilizar uma construção que eu tenho uma causa, certo? Então, esse tipo de conectivo você tem que saber empregar e como emprega. Tá? E como você vai empregar? Uma sugestão boa é você acompanhar o IRA, o Instituto de Redação e Atualidades. Tem até o canal do IRA para você poder fazer a sua inscrição, pegar as aulas ali, o conteúdo, certo? Que é o meu programa de escrita de redação. Vale muito a pena. Cara, meu programa junto com o professor Júlio Reiser. Olha só, a próxima, tá? É a chamada oração subordinada adverbial proporcional. Ela dá a ideia de que proporção, certo? Como é que alguma coisa transcorre, certo? É algo mais de sentido eventual, né? Então você veja um exemplo, ó. À medida que. Lembra que você sempre vai ter o A com acento grave indicativo de crase nesse caso aqui. Outro exemplo, ó. A proporção
que. Outro ainda, ao passo que. Correto? São 3 exemplos que você tem aqui da proporcional. Então vamos dar uma olhada aqui numa oração para você acompanhar junto comigo. Veja só. À medida que toco guitarra, vírgula, sinto um calor na alma. Ah, isso aqui é só quem é do rock and roll entende, tá? Vamos lá. Sinto um calor na alma. Essa é a minha oração principal. Já percebeu por quê? Porque não existe a conjunção ali. Aí você tem à medida que toco guitarra. Olha o nosso à medida que, indicando proporção. Como é que nós vamos chamar isso aqui então? Oração subordinada, adverbial, proporcional. Beleza? Cara, é ou não é uma delícia isso aqui? É ou não é uma delícia? Meu Deus do céu, ainda mais quando faz sentido, tá? Quando faz sentido, aí sim que é gostoso. Se você estiver entendendo isso que eu estou explicando, quero que você comente aí. Escreva aí agora. Dê um pause no vídeo e escreva. Estou entendendo. E pá, comenta, tá? Porque eu quero saber se está acompanhando o raciocínio. A última. Oração subordinada adverbial. Aliás, a última não, a penúltima. Depois da oração subordinada adverbial, você coloca aqui, ó, temporal. Temporal. Significa o que, Pablo? Que vai chover? Claro que não, claro que não. Temporal significa que vai indicar circunstância de tempo. Conjunções que nós podemos ter, ó. Quando, eu posso ter aqui, ó. Sempre que. Posso ter aqui, ó. Logo que. Certo? Elas estão operando em conjunto aqui. Logo que é uma locução conjuntiva. Quer ver um exemplo? Olha só. Logo que a festa começou, vírgula, Fernando capotou. Beleza? Aqui, ó. Eu tenho Fernando capotou. Essa é a oração principal. Paulo, o que significa Fernando capotou? Ficou mal. Deu PT, entendeu? Ficou malzão. E logo que a festa começou, tá aqui, ó, o verbo tá ali, o começar. Logo que, tá indicando o que para nós? Tempo. A circunstância em que o Fernando capotou. Você joga aqui, ó, oração subordinada, adverbial, temporal. Beleza? Eu vou contar o contexto dessa frase do Fernando capotou para você, enquanto eu vou apagando o quadro aqui. Quando eu era mais jovem, bem mais jovem, tá? Fomos a uma festa. Eu e os meus amigos. E o Fernando, um desses meus amigos aí. E o Fernando já tinha dado aquele grau na cachaça muito tempo antes de chegar à festa. Tomou todas. E ele conversando conosco, não, porque eu vou chegar lá, pai, vai mulherado. E eu já vou ali, cheguei, já vou ali igual chupa-cabra. Vou grudar ali e só saio se eu ficar com alguém. Perfeito. Chegamos à festa. Eu sentei para pegar alguma coisa ali para beber. O Fernando sentou ao lado de uma menina. Pensei, meu Deus, o cara vai apavorar agora. Eu virei pro lado para dar um oi para um brother. A hora que eu olho de novo, o Fernando tava assim, ó. Dormindaço mesmo. Tá? Ele já capotou assim que começou a festa. Acordou que horas? Na hora de ir embora. Tá? Não conseguiu ficar com ninguém, nada. Ele viu a festa só pelo sonho. Última oração aqui, cara, para você ser feliz e poder seguir a sua vida. Oração subordinada, adverbial, modal. Modal significa o quê? Ela indica o modo como uma ação transcorre. Vou explicar para você aqui, ó. Geralmente, a oração modal se dá no formato reduzido, no formato de oração reduzida, tá? Mas aqui você vai ter uma oração modal desenvolvida, que eu vou usar a locução conjuntiva sem que, certo?
Para você estudar orações reduzidas, você tem que escrever aí, quero aula sobre oração reduzida. Aí eu gravo uma e posto aqui para você, tá? Vamos colocar um exemplo aqui, ó. Olha só. Luciana saiu da sala sem que fosse notada. Beleza? Luciana saiu da sala sem que fosse notada. Luciana saiu da sala é a nossa oração principal. Parou aqui. Beleza? Parou aqui. Do outro lado, você tem a oração subordinada, que é essa aqui, ó. Sem que fosse notada. Tudo bem? Aqui está a nossa locução conjuntiva modal. É o modo como ela saiu. Ela saiu sem que fosse notada. Você vai dizer que isso é uma oração subordinada adverbial modal. Tenho certeza que você vai dizer assim, Pablo, eu nunca vi oração modal. Nunca assisti a uma aula que explicasse oração modal. Mas é que, velho, a gente está aqui falando do método Jamilk. Então, tem oração modal aqui. Expliquei para você, eu sei que a oração modal não está na NGB, que é a nomenclatura gramatical brasileira, o que não faz com que ela deixe de existir, certo? A NGB foi uma ótima proposta, mas depois que mexeram na estrutura da NGB, fizeram grande besteira. Tudo bem? Espero que você tenha curtido essa aula e tenha ficado empolgado e que você vá assistir as próximas, tá? Muita aula no meu canal, muita aula mesmo, você pode ver. Clica aí embaixo onde é que aparece vídeos, tá? Ou em cima, sei lá em que plataforma você está assistindo, e assista aos outros vídeos. Deixa o seu ok aqui, o seu joinha, se você curtiu o comentário, dando feedback da aula, evidentemente. E não esqueça, faça a inscrição aqui no canal, arraste a tela um pouquinho para baixo, clique na descrição do vídeo para você poder baixar o meu e-book para aprender língua portuguesa aqui, ó, na faixa. Tudo bem? Um grande abraço, até a próxima. Força, guerreiro!